E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende análise gráfica, aprende como interpretar o gráfico, aprende como entender a lógica do preço, o movimento do gráfico. Você aprende aqui que através da análise gráfica você consegue entender o gráfico para saber qual é a melhor entrada, qual a melhor expectativa para você fazer um trade. Bom, estamos aqui, o mercado está fechado, hoje é sábado. Antes que você fale assim, é OTC, é não sei o que. Esses dias mesmo teve um rapaz que fez um comentário aqui, falando que, falou um monte de coisa do OTC e depois falou assim que toda vez que ele entra o preço sobe, quando ele entra vendido, quando ele entra comprado o preço desce. Falei para ele, meu amigo, é porque você não conhece análise gráfica, você não conhece trade, você não conhece nada. Então você aperta o botão aí sem saber o que você está fazendo, é nisso que dá. É claro que todo mundo que é do treinamento fechado sabe o que eu penso do OTC, sabe o que eu acho do OTC, mas eu venho e trago aulas aqui, por quê? Porque muitos alunos só conseguem operar no horário do OTC e são altamente lucrativos. Então eu faço questão também de operar e trazer aulas aqui mostrando o OTC em funcionamento junto à análise gráfica, onde você pode operar o OTC utilizando a análise gráfica, né? Esse método chamado análise gráfica, onde você pode aplicar em qualquer mercado do mundo. Se funciona no OTC, imagina os demais mercados. Então, né, é aquela história. Enquanto a caravana passa, os cães ladram, não é assim? Que é a famosa frase, quem não sabe fazer, só sabe criticar. O mundo é cheio disso. Você mesmo aí, você deve estar aí lutando para aprender, tentando aprender, tem sempre alguém do seu lado aí, da sua família, alguém te conhece, te criticando. A vida é assim. Agora, o dia que você tampar os seus ouvidos para as murmurações, para as críticas, seguir o seu caminho, seguir os seus desejos e cuidar da sua vida e esquecer o que os outros pensam a respeito de você, você vai voar na vida, tá? Você vai voar na vida. É só um recadinho aqui antes da gente começar. Outro recadinho também para quem chega novo aqui no canal, é você tem um presente aí, ó, no link da descrição do vídeo, tem o meu canal do Telegram. Você pode ir lá no canal oficial do Telegram nosso aqui e baixar os 16 padrões de candle. Esses são os 16 padrões de candles de correção que eu deixo aí de grátis para você, que é um e-book que eu desenvolvi pro treinamento, mas eu deixo de graça aí para todo mundo, ó, são 36 páginas para você aprimorar aí contextos de correção em candle. Ah, professor, não achei, não consegui. Você pode me seguir aqui no Instagram, manda um recadinho para mim, eu vou te explicar como você baixar se você não conseguiu, tá? O meu nome aqui, né, Cadu Rinaldi. Lembrando que se você quiser ver resultado dos alunos, ó, tem aqui, ó, EAD, tá? Dos alunos. Aqui também você tem a oportunidade de ver a respeito do treinamento, caso você se interesse a estudar. Lembrando que está com 60% de desconto, como eu costumo dizer para os alunos, preço de pão com manteiga. Tá? Antes que alguém pergunte, todo mundo pergunta dessa foto aqui. Por que eu tenho uma foto dessa tal? Porque isso aqui para mim representa o mercado em si, representa os gráficos. Aí, quem está no treinamento, um bom entendedor e alguém que sabe o que está fazendo, sabe o porquê da foto, tá? Como diria a grande frase, um pingo significa Francisco para um grande entendedor, não é? Que é um risco significa Francisco, né? Não é um pingão, um risco significa Francisco. Então vamos lá. Vamos começar aqui em OTC, então, procurar fazer algumas entradas aqui para a gente estudar os gráficos. Abrindo os gráficos, ó, 91% hoje pagando, isso significa que a volatilidade está pegando. Vamos ver aqui, ó, em que região o gráfico está, já vi o que o gráfico está fazendo, já sei o que ele pode fazer aqui, ó. Sobe um pouquinho, meu queridão, pronto, já fiz a minha entrada. Vamos aguardar então o movimento do gráfico. Fiz uma entrada ali buscando uma correção desse movimento. Espero que ele respeite aquilo que a análise gráfica me ensina.
agora é claro, né? Eu não obrigo o gráfico a respeitar o movimento. Sou eu que respeito o movimento do gráfico. Então, a partir do momento que o gráfico me mostra algo que ele está fazendo, ele pode fazer o quê? Aquilo que ele me mostrou. Sabe, é como você está parado num semáforo e o cara na sua frente do carro dá uma seta para a direita. Ou seja, está mostrando para você que vai virar para a direita. O gráfico é a mesma coisa. Ele olha para mim e dá a seta para algum lugar. Então eu sei para que lado ele está indo. É assim que deve funcionar a leitura, né? Vou aproximar aqui para vocês verem o fechamento da entrada. Tá lá. Mais uma entradinha perfeita. Simples. Acompanhei o gráfico me mostrou uma correção nessa subida, entrei na correção. Olha que par de moeda louco. USD-ZAR, né? É um par de moeda que geralmente está aberto só em OTC, só em fim de semana. Durante a semana eu nunca vi ele aberto. E olha que faz tempo que eu vejo os gráficos, hein? EURUSD, o nosso clássico. Olha o movimento que o gráfico está fazendo. A busca do gráfico. Aqui tem um gap aqui atrás, ó. Cuidado com esses gaps no gráfico, tá? Esses gaps aqui, eles são um tanto quanto complicado na hora da leitura, porque eles são traiçoeiros, essas regiões aqui em OTC, ó, quando acontecem esses gaps aqui. Então, ó, eu abri, por exemplo, EURUSD, eu não tenho nada tão claro para fazer uma operação. Eu sei o que o gráfico pode fazer, eu sei onde ele pode buscar, o que ele pode me mostrar, eu sei o que ele pode querer fazer, mas eu saber, ou eu procurar ler o gráfico, eu procurar interpretar o gráfico, eu procurar compreender o gráfico, imaginando o que ele pode fazer, é diferente de quando eu vejo o gráfico fazendo aquilo que ele quer fazer. Você entendeu? Tem muita gente que fala assim, eu entrei no mercado aqui numa compra porque eu imaginei que ele fosse. Aí eu sempre falo, imaginar é uma coisa, agora você ver o gráfico fazendo e fazer aquilo que o gráfico está fazendo é totalmente diferente em relação a isso, ao que a pessoa acaba de falar para mim. Então, compreenda isso. Existem diferenças nisso. Aqui, por exemplo, eu poderia pensar numa venda, ó. Poderia pensar numa venda nessa região, mas dá uma olhada, ó. Existe esse gap aqui, nessa região de resistência, existe esse outro gap aqui, ó, que ele acabou de fazer. Quem está no treinamento sabe a respeito dos gaps. Eu trabalho muito a respeito disso, falando, Cadu, mas o gap só acontece em OTC? Não, o gap é do mercado, o gap em si é de qualquer mercado. É que em binárias o fluxo financeiro no Forex é tão grande no mercado aberto que não acontece muito gap. Aí vai acontecer bastante aqui no mercado de binárias. O gap é ou uma injeção de preço muito alta ou uma falta de injeção de preço no mercado. E aí acontecem os gaps. Mas por que as corretoras colocam os gaps? Não sei. Não sei. Talvez seja para te derrubar, né? Naquela movimentação gráfica que ele faz. Aqui, ó. Eu posso pensar então no fechamento desse gap agora. Eu vou pensar no fechamento desse gap, tá? Vou pensar no fechamento desse gap. Caso ele não venha fechar esse gap, eu sei o que eu posso fazer. Então eu tenho duas opções aqui. Fechamento do gap ou não fechamento do gap. Dentro daquilo que o gráfico me mostra, dentro de uma movimentação gráfica que eu estou acostumado, do que a análise gráfica me mostra, eu optei por fechar o gap. Cadu, mas isso é comumente, toda vez que abre um gap eu tenho que fechar o gap? Não, isso tem a ver com o contexto do gráfico. Ontem mesmo eu subi uma aula, né, sobre o contexto do gráfico. Isso tem a ver com o movimento do gráfico. Então, o gap pode ser fechado como não fechado. Depende do movimento dele. Não é porque fez um gap que ele tem que ser fechado. Olha, eu tomando um loss, ó, não tem problema, eu vou fazer aquilo que eu imaginei que ele ia fazer. Pronto, ó, tomei o loss, aqui ó, tomei o loss, já fiz a minha abertura logo em seguida, porque o gráfico podia fazer dois movimentos aqui. Ou ele poderia fechar o gap, ou ele poderia ir buscar mais acima para depois fazer uma correção. Como ele não fechou o gap aqui, ó,
ele me trollou logo no início, ele foi buscar justamente aquela região que eu poderia esperar. Ótimo, eu sei o porquê do loss. Eu sei o porquê ele fez isso. É isso que a análise gráfica me mostra. Ele não fechou o gap, ele continuou o movimento do gap, ele foi buscar uma região mais acima, ótimo. O que eu fiz? Como o gráfico não fez aquilo que eu analisei, mas eu sei que se der o loss, eu sei o que o gráfico vai fazer. Então eu vou lá e corrijo. Olha lá, agora ele vai lá e fecha o gap. Simples, com juros e correções monetárias. Eu fui lá e fiz a entrada com juros e correções monetárias. Tá aí, ó. Tá lá. Olha que interessante. Eu entrei vendido aqui nessa região, né? É uma região de resistência. Ele deixou um martelo. Uma região que o gráfico pode fazer o quê? O preenchimento do gap. E foi o que eu pensei. Ele veio preenchendo o gap e de repente ele fez reverteu. Ao invés dele fazer este movimento que eu estava esperando, ele reverteu no finalzinho e foi buscar lá em cima. Tranquilo. Eu sei que ele poderia fazer isso, porque ele tinha dois movimentos. Ou ele fecharia o gap, não é essa cor que eu queria. Ele tem dois movimentos para fazer aqui no gap. Ou ele fecha o gap, ou ele fecha o candle. Então quando ele foi buscar a máxima, para depois vir fechar o gap, aí eu entendi o que ele está querendo fazer então. Eu me precipitei nessa entrada do fechamento do gap aqui, poderia ter esperado uma melhor região? Poderia. Tá? Então, o trading é feito de oportunidades. O trading é feito de oportunidades. Então, por exemplo, eu poderia ter esperado essa oportunidade, mas eu optei por outra. E por isso, um loss. Mas isso é comum. É comum você, por exemplo, tomar um loss. O que não é comum, você saindo tomar loss atrás de loss. Você fazer uma sequência assim, 1, 2, 3 erradas, aí uma certa. Aí depois mais 1, 2, 3 erradas. Não, isso tá errado. Agora você vem aqui, faz uma perfeita. Depois vai lá, toma um loss. Depois você vai lá e faz mais duas perfeitas, como eu acabei de fazer agora, né? Ó, por exemplo, 3-1. Isso é altamente lucrativo, é altamente perfeito acontecer. Isso é normal para quem tem conhecimento. Um loss ou algo na leitura, principalmente OTC, gráfico com pavio. Bom, quem já acompanha aqui sabe do que eu estou falando. Agora, isso não é normal. Isso aqui não é normal. Isso aqui é a demonstração de alguém que não tem leitura alguma, não tem conhecimento algum. Agora, isso aqui já é a leitura de alguém altamente consistente. Porque ser consistente não significa que você não vai tomar um loss. Dá uma olhada. Olha o meu pensamento, fechamento de gap, dele fazer esse movimento. Não fechou o gap aqui e foi buscar lá em cima. Olha o gráfico derretendo. Tá certo? Foi certa a minha entrada? Foi certo a minha interpretação gráfica? É isso que eu quero que você entenda. Qual o melhor método para se operar OTC? Qual o melhor método para se operar OTC no mercado de trade? Se eu perguntasse para você assim, ó, qual o melhor método para operar OTC no mercado de trade? É a análise gráfica. A análise gráfica é o melhor método. O método análise gráfica é a melhor para se operar. Por quê? Você consegue ter um entendimento de uma movimentação lógica do gráfico, compreender como é que o gráfico funciona, para assim você aplicar as técnicas de movimento do gráfico, de lógica do preço. Você consegue entender como interpretar o gráfico no OTC. Você consegue compreender como saber ler o gráfico no OTC. Você consegue saber ler o gráfico no OTC. Como ler o gráfico no OTC. E não só em OTC, em qualquer mercado, gente. Isso é para o mercado aberto que se aplica em OTC. Tá bom? Vamos ver se tem mais uma oportunidade aqui. Apesar que OTC eu não gosto de ficar muito exposto não, vocês sabem disso. Eu não gosto de ficar muito exposto no mercado de OTC. Eu gosto de fazer as minhas entradas ser lucrativo e abandonar o mercado.
é a melhor coisa que você faz. Euro JPY nada a se ver. Vamos ver esse NZD-USD, que sempre está no mercado aberto, porém muito pouca aplicação nele. Ó, o mercado fazendo um movimento aqui, um movimento lógico de movimentação. Como não temos o volume, né, eu fico um tanto quanto perdido em certas movimentações por não ter volume. Por enquanto nada a fazer em NZD-USD. AUDCAD, faz muito tempo que eu não faço entradas no AUDCAD. Olha só o AUDCAD, movimentação, região de correção, porém a região é muito longa e estando em OTC é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque essa região compreende fechamento do candle até o pavio, então também não está tão claro assim, e eu não vou ficar aqui na frente do gráfico muito tempo, com o tempo vendo e revendo. Olha só essa esticada linda de gráfico. Vamos dar uma olhada aqui o que o gráfico pode nos oferecer. Olha, isso aqui pode ser uma exaustão no movimento? Não sei, eu não tenho volume para ver isso. Então, como eu não tenho a causa do efeito, eu não tenho como saber. Não tem como saber. Eu simplesmente tenho mentalmente o movimento que ele pode fazer. Eu sei o movimento que ele pode fazer, porém, eu não tenho filtros de convicções para fazer uma entrada, porque eu não tenho uma ferramenta chamada volume no OTC. Ah, Cadu, mas eu posso utilizar outra ferramenta aqui. Você utiliza o que você quiser. O que me mostra é o volume. Se não tem volume, não utilizo nada. Ó. Mas ele está querendo fazer aquilo que eu estava aqui mentalmente imaginando. Isso é uma forma também de você estudar o gráfico, tá? Você chega no gráfico, faz as suas marcações, chega aqui e fala assim, ó, eu imagino ou espero que ele faça um movimento aqui de correção nessa região. E você mentalmente você vai trabalhando isso, tá? Você vai trabalhando isso porque você sabe que ele pode corrigir aqui, você sabe que ele pode fazer uma correção aqui, você sabe que ele pode chegar num movimento e fazer uma correção aqui nessa região, você sabe que ele pode fazer uma correção aqui. E por que eu falei do volume? Porque dá uma olhada o tamanho da região de correção. Ele pode fazer uma correção em qualquer local desse aqui. Ele pode buscar qualquer região dessa aqui para fazer uma correção. Se eu tivesse o volume trabalhando aqui ao meu lado, eu poderia entender quando vai acontecer uma exaustão de movimento, mas eu não tenho, então deixa quieto, não vou fazer entradas. Ó, USD CHF, vamos lá. USD CHF, vamos lá ver o que o gráfico tem a oferecer para nós. Rapaz, que movimento louco, hein? Deixa eu ver aqui uma região, ó. Essa região aqui é uma região interessante, porém ele está aqui também, ó, travado nisso aqui. Vamos ver o que ele nos oferece. Ó, olha o que o gráfico nos oferece. Tá rompendo, tá descendo. Esquece, não quero saber disso. Vamos gráfico, apresenta para nós uma oportunidade aí. Nós estamos a 3-1 aqui, eu quero fazer mais uma, né? Gostaria de fazer mais uma. 3-1, altamente lucrativo, mas gostaria de fazer mais uma. Agora tem uma diferença, né, entre querer fazer mais uma e o gráfico apresentar a oportunidade, é totalmente diferente, né? Esse entendimento nosso, a gente tem que ter essa convicção de que uma coisa é o gráfico mostrar, outra coisa é realmente ter a oportunidade. Então, ó, quando eu faço uma linha de referência aqui, ó, o gráfico pode me dar uma oportunidade de fazer uma venda aqui nesse movimento? Ele até pode, mas o canal está tão estreitinho que eu fico com receio de fazer uma venda aqui, ó, porque está muito estreito, né? Ó, mas a ideia e a visão tá indo. O método da análise gráfica ele é muito bom,
ele é excelente. Mas eu fico aqui um pouco um tanto quanto com risco. USD HKD. Se não me engano, semana passada eu fiz uma entrada nesse par de moeda aqui. Um par de moeda muito interessante. Muito interessante mesmo esse par de moeda. Ele é um par de moeda muito interessante. Ó, todas as vezes que o gráfico veio, fez isso. O gráfico veio e fez isso. O gráfico veio e fez isso. Vamos aguardar, né, o movimento. Fez isso, fez isso. Vamos aguardar o movimento. Tem um doji ali, tá fechando. Ai, cheguei atrasado. Sobe um pouquinho, sobe. Eu fui olhar lá atrás, perdi a entrada. A entrada teria que ser bem no fechamento aqui da venda. Até poderia fazer uma entrada ali, mas é aquela história, né? O mas não deixou. Por que isso? Porque a entrada era aqui, né? Eu perdi a oportunidade. Deixa eu ver um negócio aqui atrás. Opa, que legal. Que legal. Ó, vamos ver isso aqui então. Vem, bebê, chega aqui. Cola aí. Cola aí pra gente fazer uma entrada aí perfeita. Isso, para aí. Parou? Pronto. Vamos ver o que vai dar? Para mim, a ideia é de uma correção ali, tá? Uma correção de movimento. Dá uma olhada no que ele está fazendo. Rompendo, sem problemas. Deixa eu ver o que tem lá para trás, que eu posso entrar com as minhas taxas. Deixa eu ver aqui. Poxa, ele está indo buscar um negócio nada a ver. Nada a ver. Ó, vou subir com ele com mais 2 taxas, tá? Por quê? Porque não tem como ele buscar lá. Ó, quando a gente busca esse movimento aqui, ó, dá uma olhada, ó. Ele não tem força para buscar um movimento como esse aqui. Olha aqui. Tá vendo? Esse movimento, depois ir buscar esse movimento aqui. Aí eu vou percorrer nos canais. Eu vou corrigir o trade, ó. Ele não tem força. Olha só como é perfeito o gráfico. Aí eu posso pensar assim, ele vai querer vir buscar o meio desse canal aqui, que é uma cor roxa, ó. Ele não tem força. Tá lá, ó. Ele não tem força para ir buscar. Então ele fez um rompimento aqui. Cadu, mas pô, tava claro que ia ser um rompimento. Não, não tava claro. A única coisa que, na verdade, é como se fosse um falso rompimento nessa queda. Cadu, mas você foi contra a tendência? Eu sei, mas em opções binárias a gente pode fazer esse movimento contra a tendência. É claro que a gente tem que saber fazer o movimento, né? Ó, o ponto de referência era este movimento aqui, juntamente com esse movimento aqui. E olha o que ele fez. Ele fez justamente o que, ó. Tá vendo? Ele fez mais uma quedinha aqui, ó. Eu entrei aqui nesse movimento, ele veio com um preço a mais, ele não conseguiu parar. Esse é o problema do volume, né? Quando a gente não tem volume, eu pelo menos que sou um trader que gosto de operar com volume, porque para mim a causa do movimento se chama volume. E dá uma olhada no que o preço está fazendo. Então, a minha perspectiva, a minha análise está corretíssima. Estava corretíssima. Mas, novamente, é a questão de qual é a melhor opção da entrada. Então, eu tinha aqui uma região, onde eu marquei a região, muito longa. Ele veio buscar o quê? A região um pouco mais abaixo. Só que ele não tem força para buscar a região toda que era ali. Ou seja, simples, correção. Correção do movimento. E olha o que o movimento está fazendo. Ótimo. Perfeito. Deu tudo certo. Entrada perfeita. Então aquilo que poderia ser um loss foi uma vitória. Então hoje nós fizemos aqui, ó, uma entrada aqui, né, perfeita, em USD. Dá uma olhada, o preço continuou caindo. Perfeita. Isso é a visão gráfica. Esse é o método de operar com análise gráfica. Euro-USD, ó, 2 vendas, perfeita. E aqui foi onde eu tomei aquele loss, né? Eu entrei vendido antes. Então, até aqui 3 a 1. Mais uma entrada aqui, vamos computar uma, né?
4-1, perfeito, ó. Pensamento de que o gráfico chegou no final de uma tendência e começa a fazer uma reversão daquele movimento. 4-1. No OTC, demorei um pouco mais hoje para analisar os gráficos, tomei um sustinho ali, tomei um loss ali, mas cheguei no final 4-1. Isso que é um mercado que todo mundo fala que é inoperável, que não tem como operar, que a corretora te rouba, que a corretora manipula. Gente, se ela manipula ou não, eu não sei. Eu só sei que todas as vezes que eu venho gravar vídeo para o YouTube aqui, eu saio altamente lucrativo. Eu sei que muitos alunos saem altamente lucrativo. Então, se tem um método que funciona, e qual é o melhor método para operar OTC ou qualquer outro mercado, esse método se chama, se eu posso assim chamar, de método análise gráfica. Eu estou vendo o gráfico desde 2008 na minha frente, desde o papel dos livros. De todos os livros que eu já vi, que eu já li, que eu já estudei em 2008 e até as minhas telas que eu já presenciei, eu nunca vi nada que fosse tão compacto na leitura, no entendimento e na forma de se aprender como análise gráfica. Eu nunca vi. E olha que eu tenho tempo na frente dos gráficos. Eu nunca vi algo que realmente funcione diante dos gráficos, como interpretar o gráfico, seja em qualquer mercado, como análise gráfica. E os alunos estão aí para testemunhar. Dá uma olhada. Olha aqui, ó, mandou agora de manhã, ó. O Ari lá do norte do país, ó. Bom dia, professor Cadu. Ó, vou aproximar para vocês verem. Sábado em OTC, 7-2, tá vendo, ó? 2 loss, tranquilo. Altamente lucrativo. É o mercado ruim que ninguém consegue, que a corretora manipula, tá lá, ó, altamente lucrativo. Por quê? Método da análise gráfica. Muito grato pelos teus ensinamentos e pelo método compartilhado. Com paciência, disciplina e perseverança sigo corrigindo meus erros. Olha isso que importante, ó. Isso a análise gráfica ensina. Corrigir os erros, na certeza de que a consistência já vem. Isso aqui já é consistência. Você fazer um 7-2 no mercado de OTC já é consistência, ó, e com ampla facilidade, ó. 3 acertos, 1 loss, 2 acertos, 1 loss, 2 acertos, altamente lucrativo. Poderia até parar no 2-1 aqui, né? Ele poderia até parar, não, mas continuou. Por quê? Porque sabe o que está fazendo. Vamos dizer esse aluno aqui, bom dia, mestre Cadu. Quando você aprende a escolher um gráfico bom de verdade, você vai até para a China operando. Deu risada. É que tal. Tem gente que chega e fala assim, OTC é isso, OTC é aquilo. Mas a pessoa não sabe escolher um gráfico para operar. O trade começa na hora que você escolhe o gráfico para operar. É a mesma coisa, por exemplo, uma corrida de Fórmula 1, né? Com a temperatura ambiente é uma coisa, com chuva é outra. Por quê? Você vai usar sempre o mesmo pneu? Não. Bom, mas não é Fórmula 1, não é assim a mesma coisa? É sempre a mesma coisa, porém existem alguns detalhes que você tem que mudar durante o percurso. Na interpretação do gráfico é a mesma coisa. Os gráficos são todos iguais, eles fazem os mesmos movimentos, mas durante o percurso da interpretação, às vezes você precisa mudar alguma coisa. Compreendeu? Compreendeu como que funciona? Aí ele continua assim, o melhor curso da minha vida, gratidão sempre, mestre Cadu. Eu tinha acabado de chegar do futebol, hein? E deu uma risada, né? Tô voando muito, muito obrigado. Já falei uma vez e vou falar de novo. Seu curso é um valor de pão com manteiga. Que eu costumo dizer para você que o valor hoje, desse 60% de desconto que eu tô fazendo, é um preço de pão com manteiga. Por quê? Todo mundo pode adquirir, todo mundo pode estudar, todo mundo pode aprender. Olha lá, olha os resultados dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-1. Tá ótimo, né? Ainda falou, ó, cheguei depois do futebol ainda, né? Foi relaxar, foi trabalhar. Ó, OTC, 11 horas da noite. E aí? O método análise gráfica não funciona? Como operar um método que funcione em OTC? Qual o melhor método para se aplicar em OTC, para se trabalhar o gráfico em si? Pode ser mercado aberto ou qualquer mercado. É análise gráfica, não tem outro. Eu falo para vocês, anos aí de estudos, não existe uma outra coisa, ou uma outra, não vou dizer ciência, né, mas
Pode ser, uma outra busca de conhecimento dentro do mercado que seja tão competente como a análise gráfica. Olha isso aqui, ó. O que é isso aqui, ó? OTC. OTC, ó. Agora o aluno entrou, ele operou no mercado aberto, ó. Boa noite, mestre. Agora à noite o estudo está rendendo. Ele operou no mercado aberto, altamente positivo. Aí à noite no OTC foi estudar. Aí o que alguns alunos fazem quando operam no mercado aberto e já são consistentes? Eles vão para o OTC com a mão baixa. Por quê? Para estudar o gráfico. E olha lá, né? 1, 2, 3 acertos, 1 loss, 1, 2 acertos, 1 loss, ou seja, 3, 4, 5 a 2, altamente lucrativo. Cadu, mas é OTC, OTC a corretora manipula, o OTC não é de Deus, o OTC é aquilo. 5 a 2, altamente lucrativo. O outro aluno, 6 a 1, o outro aluno, 7 a 2, todo mundo lucrativo. Mesmo se a corretora manipula, mesmo se o OTC não é de Deus, o que o aluno mostrou? Que ele sabe o que faz. Quando se sabe o que faz, se sabe o que faz. Olha isso aqui é o William. Ele me escreveu falando, né, dos valores que ele entrou, os valores que ele fez, e depois ele mandou assim, ó: meu histórico nunca ficou assim antes, obrigado professor pelas aulas. O William, e lembra, William, que você falou que ficaria muito feliz se eu contasse isso no vídeo do YouTube? Tá aqui, ó. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 entradas aqui, ó. Olha que beleza. Isso aqui é o aluno, não sou eu. Isso aqui não sou eu, é o aluno fazendo isso. Por quê? Porque se posicionou, deu um passo à sua frente, falou assim: eu vou estudar, eu vou aprender realmente com quem sabe, e eu vou começar a aplicar esse método de análise gráfica diante dos gráficos. Olha a entrada que eu fiz aqui. Quando o gráfico foi buscar um pouco abaixo e eu entrei. Dá uma olhada no que aconteceu com o preço. Olha isso aqui. Você tem dúvida ainda que o Cadu estava errado tentando comprar aqui? Ah, Cadu, mas você comprou aqui, o gráfico desceu um pouquinho, você foi lá e entrou pesado aqui, porque você entrou um pouquinho antes da hora. Ah, você fez tudo errado. Você tem dúvida ainda se eu fiz certo ou errado aqui? Você que talvez que está olhando aí, está achando que, Cadu, você entrou aqui contra a tendência e tal. Entrei porque tem a hora certa de fazer isso. Você acha que se o meu entendimento da análise estivesse errado, o preço teria subido tanto assim? Então coloca um negócio na sua cabeça. Se você quer aprender análise gráfica, se você quer ser lucrativo todos os dias, se você quer ter consistência, o melhor método para aplicar em OTC, o melhor método para aplicar no mercado, o melhor método para operar chama-se o método análise gráfica. É ela que vai te ensinar como você entender o movimento do gráfico, como você entender a lógica do preço, como interpretar o gráfico de OTC, como saber ler o gráfico OTC, como ler o gráfico no OTC, como compreender o gráfico no OTC, como saber se o ativo vai subir ou descer no OTC ou em qualquer outro mercado. Se no OTC funciona maravilhosamente bem, imagina o mercado aberto, porque é lá que surgiram os estudos. Quando surgiram os estudos da análise gráfica há mais de 100 anos atrás, aí não existia OTC. OTC é algo de pouco menos aí de 20 anos. Tá? Então entenda isso. Se você não quer operar OTC, ótimo. Eu mesmo não opero OTC. Por quê? Porque eu já sou altamente lucrativo no mercado aberto. Mas eu venho aqui no OTC nos finais de semana, porque muitos alunos só operam OTC. Então eu venho trazer um pouco da parte prática para eles. Venho trazer aqui para você no YouTube, que só tem tempo para operar OTC, para mostrar para você que a análise gráfica, sim, ela nos ajuda, nos ensina a entender os nossos erros, a compreender o que se deve fazer no gráfico e sermos altamente lucrativos. Tá bom? Não quero me estender mais, vou ficando por aqui. Vejo vocês numa próxima aula, num próximo trading. Fica com Deus. Fui!